Bem-vindo, sétimo ano, a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 21, capítulo esse que foi iniciado na aula anterior, na qual nós falamos sobre as aves, e aí dando continuidade ao estudo desse capítulo, na videoaula de hoje nós falaremos sobre os mamíferos. Então, turma, assim como as aves, os mamíferos abrigam uma diversidade de espécies que ocupam os mais distintos habitats, ou seja, os mais diferentes habitats aí do nosso planeta. Apesar de serem em sua maioria, ou seja, quando nós falamos em sua maioria, isso significa dizer que nem todos os mamíferos serão terrestres. A grande maioria deles, sim. Porém, nós podemos encontrar mamíferos que estão adaptados ao nado, ou seja, vivem em ambiente aquático, e também mamíferos aí adaptados ao voo, e não são aves, ok, turma? Serão classificados como mamíferos, e no decorrer da videoaula nós entenderemos o porquê. Nessa classe, as espécies também são endotérmicas, tornando dessa forma possível a adaptação a ambientes diversos. Mas, diferentemente das aves, os mamíferos, nós, por exemplo, que nós somos mamíferos, não temos o nosso corpo coberto por penas. Em vez disso, o corpo dos mamíferos é coberto por pelos. Para que um animal seja realmente classificado como mamífero, ele precisa aí apresentar algumas características específicas. Fiquem aí atentos aos próximos slides, Como eu já falei, já frisei diversas vezes, façam as anotações de vocês, certo? Ah, tio, é muito rápido o vídeo. Pausa o vídeo para que vocês possam fazer as suas anotações. Então, vamos lá. Vamos aí ver quais são as características apresentadas pelos mamíferos. Os mamíferos possuem glândulas mamárias, que são justamente essas glândulas que fornecem leite, que é considerado a principal fonte de alimento dos mamíferos. Daí veio o nome mamífero, Glândulas mamárias, glândulas essas que produzem o leite. A grande maioria dos mamíferos vão apresentar pelos, e esses pelos têm a função de proteger o animal do frio. Porém, algumas espécies, como os golfinhos e as baleias, não possuem pelos, ok, turma? Então, pelos não é uma característica presente em 100% dos mamíferos. Os mamíferos também apresentam dentes divididos em incisivos, caninos, premolares e molares. A quantidade e o formato desses dentes será variável de acordo com cada espécie, porque isso vai depender muito do hábito alimentar que as espécies apresentam. Além das glândulas mamárias, os mamíferos também apresentam glândulas sudoríparas. Essas glândulas, turma, são responsáveis pela eliminação de suor, que contribui para a manutenção da temperatura do corpo, pois quando suamos, a água retira parte do calor do nosso organismo. Mas fiquem também atentos a essa questão dessas glândulas sudoríparas. Será que elas são presentes em todos os mamíferos? Fica aí a pergunta. Temos também aí nos mamíferos as glândulas sebáceas, que hipermeabilizam a pele, lubrificam os pelos e produzem
odores que ajudam algumas espécies a se comunicarem. Os mamíferos apresentam respiração pulmonar, onde ocorrem aí as trocas gasosas. Nós vimos que existem aí a respiração cutânea, a respiração branquial. No caso aí dos mamíferos, a respiração é 100% pulmonar. Citamos aí também como característica dos mamíferos tecido adiposo sob a pele, especialmente desenvolvido em algumas espécies que atua como isolante térmico e reserva de energia. Então, turma, para que vocês entendam melhor, esse tecido adiposo é a camada de gordura, certo? Então, tecido adiposo é uma camada de gordura, certo? Temos também aí a presença do diafragma. Com certeza vocês já ouviram falar neste músculo. O diafragma ele separa as cavidades torácicas e a abdominal, trabalhando em conjunto com os músculos intercostais para, dessa forma, ocorrer a realização dos movimentos respiratórios. Então, turma, dando aí continuidade nas características apresentadas pelos mamíferos, os mamíferos conseguem manter a sua temperatura corporal constante, como nós já falamos aí anteriormente. E essa constância ocorre de forma independente da temperatura do ambiente. Por isso, são classificados, como nós já frisamos, como endotérmicos, assim como as aves. Dessa forma, os mamíferos podem viver em ambientes gelados, como é o caso aí da nossa imagem, o urso polar. Então, o urso polar ele consegue aí sobreviver em ambientes bastante frios. Nós já não temos aí essa característica. E isso também, turma, no caso aí do urso polar, também vai estar muito ligado à questão do tecido adiposo, que é aquela camada de gordura que eu falei anteriormente. As glândulas sudoríparas são, como eu já falei, importantes nesse processo aí de regular a temperatura do corpo, independente da temperatura do ambiente. Mas em alguns animais, essas glândulas são escassas ou mesmo inexistentes. Então, glândulas sudoríparas, assim como pelos, não é uma característica presente em 100% dos mamíferos. Porém, turma, existem outros mecanismos para o resfriamento do corpo. Podemos aí citar como exemplo os cachorros, que ficam ofegantes quando sentem calor. Por esse mecanismo, eles eliminam vapor de água aí através da respiração. Então, por isso que os cães ficam tão ofegantes quando eles estão com calor, porque durante ali a respiração eles estão ali eliminando vapor de água para controlar aí a temperatura do corpo. Falando aí em relação à circulação dos mamíferos, o coração dos mamíferos apresenta 4 cavidades, sendo 2 átrios e 2 ventrículos, permitindo 2 tipos de circulação, isso vocês já ouviram em aulas anteriores. Uma pequena, na qual o sangue é oxigenado, chamada de sangue arterial, e outra, que é a circulação grande, em que esse sangue é distribuído pelo corpo do animal. Falando agora aí da alimentação, da nutrição dos mamíferos, ela é bastante diversificada. Existem espécies carnívoras que se alimentam de outros animais. Existem espécies herbívoras que se alimentam de vegetais. Existem as espécies onívoras que se alimentam tanto de carne quanto de vegetais, caso aí dos seres humanos. E isso, turma, é refletido aí no formato dos dentes, como eu falei anteriormente, que podem ser os
ser mais ou menos desenvolvido conforme aí a alimentação do animal. E aí uma pergunta, vocês já observaram como cães e gatos, que são carnívoros, têm os caninos, né, que são as presas, bem desenvolvidos? E isso, turma, se dá justamente porque a função desses dentes é perfurar a carne, que é a principal fonte aí de alimentação dos carnívoros. A digestão dos alimentos, né, nos mamíferos ocorre aí em um grande tubo, como vocês podem observar na nossa imagem. A entrada desse tubo é a boca e a saída dele é o ânus. Porém, turma, ao longo desse caminho, tanto a mastigação quanto a ação de substâncias chamadas enzimas vão transformando esse alimento em unidades cada vez menores, até serem capazes de ser absorvidas pelo intestino. Os resíduos que não são aproveitados durante esse processo, né, são eliminados aí pelo ânus, né, por meio das fezes. A reprodução dos mamíferos, certo? Vai depender, turma, das subclasses que os mamíferos apresentam. Mas os mamíferos são animais de sexos separados e a fecundação é interna. Vamos aí agora falar sobre as 3 subclasses pertencentes aí aos mamíferos. Temos aí os prototérias, mais conhecidos como monotremados, metatéria, mais conhecido como marsupiais, e o eutéria, que é o grupo aí mais conhecido como placentários. Então, turma, vamos aí agora falar sobre os monotremados, certo? Que aí pertencem à subclasse dos prototéria. É possível encontrar a categoria de mamíferos mais raros e primitivos, né? Então, os monotremados. O mais fantástico, turma, em relação aos monotremados é o fato deles serem ovíparos, ou seja, eles põem ovos, como é o caso aí do ornitorrinco e da equidna. Apesar de serem ovíparos, possuem pelos e glândulas mamárias. No entanto, as fêmeas não possuem mamilos, ou seja, o leite escorre pelos poros presentes no abdômen desse animal, onde os filhotes irão lamber esse leite aí que escorre. Após a fecundação, o embrião permanece pouco tempo no útero, onde logo se forma um ovo. Depois que o ovo eclodem e nascem os filhotes, estes, por sua vez, não perdem tempo, vão logo mamar e rapidamente estarão bem crescidos e desenvolvidos. Então, nessa imagem aí, vocês estão observando este curioso e peculiar animal chamado ornitorrinco, pertencente à classe dos monotremados. Já os marsupiais, certo? Pertencentes aí à subclasse dos metatérias, eles apresentam em animais que inicialmente, né, o seu desenvolvimento ocorre no útero e o término desse desenvolvimento ocorre dentro de uma bolsa chamada marsúpio, daí vem o nome marsupiais, que se localiza no abdômen das fêmeas. Naquela bolsinha que você deve estar observando aí na nossa imagem, né, que é a imagem de um canguru, ocorre não só o desenvolvimento embrionário, como também a lactação, pois as glândulas mamárias se localizam no interior do marsúpio. Apesar de serem considerados não placentários, os marsupiais possuem sim placenta, que é uma estrutura que envolve o embrião, fornecendo-lhe nutrientes e oxigênio, permitindo-lhes dessa forma a eliminação de excreções. Porém, ela é pouco desenvolvida, o que leva os animais desse grupo a concluírem seu desenvolvimento no marsúpio.
Os principais representantes dos marsupiais são os coalas, cangurus, lobos da Tasmânia, gambás e cuicas. Os eutérios, também conhecidos como placentários, formam o grupo mais numeroso em variedades de espécies. E seu desenvolvimento se dá completamente no útero da fêmea. Para isso, eles possuem uma placenta bem desenvolvida, que permite aos filhotes nascerem mais desenvolvidos que os demais. A subclasse Eutéria apresenta como destaque a ordem dos primatas, a qual nós, humanos, pertencemos, assim como os macacos. Porém, nós ainda temos os roedores, os carnívoros, os perissodactílos, os quiropteros e os cetáceos. Então, nós não somos aí os únicos seres pertencentes aí aos placentários, aos eutérios. Existe aí uma grande variedade de mamíferos pertencentes a essa subclasse. Pois bem, turma, os mamíferos são importantes na manutenção da cadeia alimentar, como nós já vimos em relação a outras espécies. E isso sem esquecer o fato de que alguns animais são aí a principal fonte de nutrientes de nós seres humanos. A extinção de alguns herbívoros, ser vivo que se alimenta de vegetais, como já foi falado, carnívoros, ser vivo que se alimenta da carne de outros animais, ou onívoros, que são seres que se alimentam tanto de animais como de vegetais, traz aí um prejuízo para o equilíbrio do meio ambiente. Isso porque quando uma espécie é eliminada ou reduzida de forma drástica, aquela espécie que lhe serve de alimento tende a crescer de forma desordenada, gerando assim um grande desequilíbrio em toda a cadeia alimentar. E aí, turma, chegamos a mais um final de mais uma videoaula. Vocês vão responder aí a atividade que está na página 295, no tópico aí, exercite sua memória. Corram aí para desenvolverem esta atividade. Forte abraço, turma, e até a nossa próxima e tão maravilhosa videoaula.